A paz, Senhor, meus irmãos amados, eu quero meditar com vocês mais uma vez aqui na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 1, está escrito assim, porque todo sumo sacerdote, tirado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, todo sumo sacerdote, ele era tirado dentre os homens e ele era constituído, tá, para representar, ele era o mediador, tá, entre Deus e os homens, isso na lei, no tempo da lei, tá? Isso no ministério levítico, porque quando Cristo ele consuma todo o propósito de Deus, então essa lei referente aos cerimoniais, isso vai mudar. Mas falando ainda do sumo sacerdote judaico, ele representava ali o povo, tá? Ele oferecia dons, ele oferecia ofertas a Deus e sacrifícios pelos pecados. E no versículo 2 diz assim, e possa compadecer-se dos ignorantes e errados, pois ele também está rodeado de fraqueza. Sendo ele, tá, tirado dentre os homens, sendo homem, então ele é humano, ele também tinha fraquezas. Então ele poderia tratar com bondade e misericórdia dos seus. Então ele poderia tratar com bondade e se condoesse, tá? E condoesse pelos seus irmãos, pelo fato de que, mesmo sendo sumo sacerdote, ele também possuía fraquezas, e isso fazia com que ele pudesse ter empatia pelos outros. Então isso demonstra que o sumo sacerdote, tá, que com certeza era visto pelo povo como um santo homem, ele estava na mesma condição. Então a escolha do sumo sacerdote não se pautava no mérito, mas na graça de Deus. A gente vai estar falando sobre isso mais à frente. É interessante o que Paulo ele vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 1. Porque ele diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, ele vai estar aqui destacando que os espirituais vão encaminhar o tal, tá, com o espírito de mansidão. Também, tá, como diz aqui, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, o espiritual, se é que há espiritualidade em nós, então ao ver alguém se desviando aí do caminho, então o espiritual com mansidão, o espírito de mansidão, vai encaminhá-lo, vai colocá-lo de volta ali no caminho, tá? E por quê? Porque ele também olha para si mesmo, para que ele não seja tentado. Somente o espiritual vai agir dessa forma, porque o carnal, ele se aproveita do erro do outro para se autopromover. Então ele se coloca numa condição de santo, de santíssimo, em detrimento do erro do outro. Então isso já é aí um termômetro que aponta que esse homem não tem nada de espiritualidade, mas ele se aproveita ali do erro do outro para se autopromover. No versículo 3, a Bíblia diz assim, por esta causa deve ele tanto pelo povo como também por si mesmo fazer oferta pelo pecado. E aí a Bíblia diz que todos pecaram. Então, Romanos 3:23. Então, até mesmo o sumo sacerdote. E isso, queridos, é muito importante, porque ele, por esta causa, qual é a causa? É a causa da fraqueza que também o sumo sacerdote tem. Ele vai oferecer primeiro por ele. Então, o sumo sacerdote, ele tinha que oferecer, tá, uma oferta por causa do seu pecado, e depois de oferecer essa oferta por causa do seu pecado, ele deveria oferecer outra oferta
pelo pecado do povo. Ele só pode representar o povo depois de que ele também ofereceu a Deus uma oferta por causa do seu pecado. Versículo 4 diz assim, ó, e ninguém tomou para si mesmo esta honra, a não ser o que é chamado por Deus como Arão. Lá em Números, no capítulo 17, a partir do versículo 1, Deus vai resolver um problema. Então, se a gente for olhar os capítulos anteriores, capítulo 16, a gente vai ver que estava havendo murmuração, queixume, tá? E Corá, ele estava incitando os outros, porque ele não aceitou que Arão fosse sacerdote. Ele achou que Arão tinha sido escolhido por Moisés, favoritismo pelo fato dele ser irmão de Moisés. Então, para resolver esse problema, porque também Deus já havia punido alguns homens por conta disso, então no capítulo 17 Deus fala assim, olha, você vai chamar aí das 12 tribos de Israel, um representante, vai pegar uma vara, tá, representando cada representante, e ele vai colocar ali o nome dele. E Arão representaria a tribo de Levi. Então o sinal, eles colocaram então, segundo a ordem de Deus, lá dentro do tabernáculo, diante ali do véu que separava o Santíssimo Lugar, que era o lugar do testemunho. E de manhã, quando eles chegaram lá, então houve uma diferença na vara de Arão. Então a vara de Arão, ela brota, a vara de Arão, ela floresce, ela se renova e ela produz amêndoas. Ali estava realmente declarando, tá, confirmando o seu chamado. Não que Arão fosse perfeito, mas a escolha de Deus, Deus ele escolhe e quem vai questionar. Então, assim, ele vai falar sobre isso e ele vai fazer uma comparação com a escolha de Cristo, aqui no versículo 5. Porque, assim como também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então, Cristo, assim como Arão, ele não se intitula, ele não se declara, autodeclara ou se proclama sumo sacerdote. Mas ele foi escolhido pelo Pai. E aí no versículo 6 vai dizer assim, ó, como também diz em outro lugar, tu és o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Melquisedeque, ele vai aparecer, tá? A gente vê Melquisedeque lá no capítulo 14 de Gênesis, quando Abraão, ele vem de uma batalha, ainda Abrão, e aí ele dá os dízimos a esse personagem. A Bíblia fala que ele não tinha uma origem, tá? A gente não vê o nome dos pais, embora os antigos, os pais da igreja de Martim Lutero acreditassem que ele fosse Sem, porque Sem ainda estava vivo e Sem era um dos filhos de Noé. Então a gente vai ver que o sacerdócio levítico, ele teve um tempo de duração, ele durou no período da lei. Mas o sacerdócio de Cristo, ele é antes da lei, porque Abraão, ele é antes da lei, e o sacerdócio de Cristo, ele é depois da lei. Então a gente vê isso lá em Salmo 110, tá? Versículo 4. A gente vai ver também sobre Melquisedeque, sobre esse tratado que, segundo a sua ordem, Cristo, ele foi proclamado, tá? Sumo sacerdote eterno. A gente vê em Hebreus capítulo 5, versículo 6 e Hebreus 6, 20. Hebreus 7, 2 vai falar que Melquisedeque, ele era rei sacerdote, ele era rei de Salém, que é uma abreviação de Jerusalém, rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque é um tipo de Cristo no Velho Testamento, segundo a ordem. E aí a gente vai fazer um paralelo aqui. Por quê?
Porque o sacerdócio levítico, ele era temporal, ele durou por um tempo. Mas o sacerdócio de Cristo é eterno. O sacerdócio levítico era apenas, ele representava ali as 12 tribos, apenas o povo de Israel. Mas o sacerdócio de Cristo é universal. Então Cristo, ele representa a todos nós. No versículo 7, a gente vai ver aqui, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com rogos e súplicas e com grande clamor ao que podia livrar da morte, quanto ao que temia. Então aqui está falando de Cristo enquanto ele viveu aqui na terra, principalmente nos 3 anos e 6 meses que se deu a partir dos seus 30 anos, quando ele inicia o seu ministério. A gente vai ver o sacerdócio de Cristo em várias partes da sua vida. Mas assim, em especial eu quero frisar Lucas 22, do 39 ao 46, quando ele está no Getsemane. Então Jesus está tratando sobre isso, lá no Getsemane. Porque ali ele vai escolher fazer a vontade do Pai. E ele ali, ele decide se entregar por toda a humanidade como uma oferta perfeita. A gente vai ver o sacerdócio de Cristo intercessório lá em João 17, quando ele intercede tanto pelos discípulos quanto por aqueles que haveriam de crer no seu nome. Então, Cristo, ele entregou-se por toda a humanidade, mas ele sabia, porque aqui está dizendo assim, que ele oferece rogos e súplicas, tá? Com grande clamor ao que podia livrá-lo da morte. Porque Cristo sabia que ele morreria, mas que o Pai iria ressuscitá-lo. O versículo 8, ele para mim, ele é muito impactante. Ele me leva a uma profunda reflexão. Porque olha o que diz a palavra de Deus. Embora sendo filho, por aquilo que padeceu, aprendeu a obedecer. Isso me impacta. Porque quando o autor de Hebreus ele diz que Cristo é filho, ele está dizendo que Cristo era divino, ele era Deus. Mas ele não reivindica tal direito. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou a si mesmo. Ele esvaziou de si mesmo, tá? Tomando a forma de servo. Ele sendo rei, agora ele vai servir. Lá no céu, tendo súditos, agora o filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele fazendo-se semelhante aos homens. O Criador vai se fazer semelhante à criatura, na encarnação. E achando na condição de homem, humilhou a si mesmo. Porque Cristo, ele desce da mais alta posição, do trono mais elevado, para se tornar semelhante a nós, meros mortais, homens vis, cheios de limitações e fraqueza, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse versículo vai dizer assim, que ele, naquilo que ele padeceu, ou seja, fala de sofrimento, ele aprendeu a obedecer. Então, com Cristo nós aprendemos, irmãos, que para aprender é necessário se esvaziar. Cristo, sendo Deus, ele não precisava aprender nada. Ele sabia de tudo na sua onisciência. Ele se esvazia, tá, irmãos? Ele se aniquila para aprender a obedecer e se tornar nosso exemplo, o nosso modelo. Ele teve que descer à condição baixa do ser humano para se tornar semelhante a nós. Porque quando a gente vai em Hebreus ainda, a gente voltar lá no primeiro versículo, vai dizer que o sacerdote ele era tirado dentre os homens, ele era semelhante aos seus irmãos. E aí a gente vai continuar dizendo aqui, que Cristo aprendeu a obedecer através do sofrimento, por aquilo que padeceu. Isaías 53:3 vai dizer que ele era homem de dores, então desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, experimentado em sofrimento, e como um que escondemos dele o rosto, ele foi desprezado e não o estimamos. Lá em Romanos 8:32 diz assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou,
Deus não poupou Cristo do sofrimento, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele todas as coisas? Que coisa linda! Cristo sofre, ele padece, ele morre, ele conquista, e para repartir conosco, compartilhar conosco aquilo que ele conquistou. Cristo é maravilhoso, irmãos. Então, a frase que Jesus usa lá no Getsêmani, seja feita a sua vontade. Ou seja, mesmo sabendo o cálice